Ele era um policial deixado para morrer em um penhasco congelado, vendado, espancado e lançado no abismo. Achavam que a neve o enterraria, que a montanha guardaria o segredo para sempre. Mas o destino não esquece homens como ele, porque aquilo não foi a queda de um oficial quebrado. Foi o começo de uma tempestade, um renascimento forjado em lealdade, coragem e no amor de uma menina e seu cachorro. Fique comigo até o fim, porque isto não é apenas sobrevivência. É redenção escrita na neve, selada em sangue e abençoada por algo maior que a própria justiça. O sol da manhã surgiu fraco e pálido sobre Silver Ridge, Colorado, escondido atrás de um véu de névoa que se agarrava às montanhas como um lençol de luto. O vento cortava o topo da serra, trazendo o cheiro afiado de pinho e gelo. Era o tipo de amanhecer que silencia até os pássaros. Um amanhecer pesado, cheio de espera. À beira do penhasco, o oficial Ethan Ward permanecia amarrado, os pulsos presos firmemente atrás das costas, os olhos cobertos por uma fita de prata endurecida pelo gelo. Sua respiração saía em nuvens curtas que se desfaziam no ar frio. Ethan tinha cerca de 30 e poucos anos, alto e magro, com o porte de quem já acreditou na ordem das coisas. O uniforme rasgado e manchado ainda se agarrava a essa crença como uma segunda pele. Diante dele estavam dois homens. O mais velho, Rex Dalton, tinha o rosto talhado pela ambição e pela crueldade. O cabelo escuro, salpicado de grisalho, estava penteado para trás com precisão quase doentia. O casaco de couro preto, forrado com pele de lobo, tremulava ao vento. Um cigarro queimava entre seus dedos, brilhando como uma ameaça. Ao seu lado, Mick Tanner, todo músculos e impaciência, batia as botas no gelo. O maxilar quadrado, as juntas marcadas por cicatrizes, o casaco fino demais para o frio. Ele se movia inquieto, estalando o pescoço, ansioso para terminar o que haviam começado. Você podia facilitar, disse Rex, a voz calma, quase educada. Basta me dizer quem te entregou aquele dossiê e tudo acaba rápido. Ethan manteve o silêncio. Sob a venda, seus olhos queimavam, não de medo, mas de desafio. Acha que ficar calado te torna justo? Continuou Rex, soltando a fumaça devagar. Ninguém está vendo aqui, nem Deus, nem seu distintivo, só a montanha, e ela é leal a mim. Ethan nada respondeu. Rex suspirou. Jogou o cigarro na neve e fez um sinal para Mick. O mais jovem avançou, as botas rangendo no gelo. Então ele escolheu o caminho difícil. Murmurou, empurrando o policial no peito duas vezes, testando o equilíbrio, saboreando o controle. Rex falou novamente com a voz baixa como uma sentença. Devia ter aceitado o acordo oficial. Agora vai sumir como os outros. O chute veio certeiro nas costelas. O mundo girou de lado. Por um instante, Ethan sentiu-se leve, como se a gravidade o tivesse esquecido. Então veio a queda, o vento rugindo nos ouvidos, os galhos rasgando o casaco, a dor aguda das pedras atravessando o corpo. O som de seu corpo batendo na encosta ecoou pelo vale como o toque único de um tambor. Lá em cima, Rex olhou para baixo através da névoa, impassível. Acabou, murmurou Mick. Deixe a neve enterrá-lo, respondeu Rex. A montanha guarda seus segredos. Viraram as costas e desapareceram entre o vento. Muito abaixo, o corpo de Ethan repousou entre as raízes de um pinheiro. A respiração fraca, mas viva, um fio de sangue descia por sua face, derretendo a neve. O frio começou a tomar conta, apagando a dor, apagando tudo. Antes que a inconsciência o dominasse, uma lembrança ecoou. A voz suave de uma mulher. Não desista, Ethan, nunca. Então, a escuridão o envolveu completamente. No vale abaixo, Pine Hollow despertava sob o céu cinzento. As ruas estavam silenciosas. O ar cheirava a lenha queimada e o som distante de um sino de igreja quebrava a quietude. Na pequena clínica da cidade,
Doutora Claire Dawson fechou o prontuário de um paciente e esfregou as têmporas cansadas. Tinha 30 e poucos anos, cabelos castanho-avermelhados que insistiam em escapar da trança e um olhar sereno que escondia noites mal dormidas. O anel de prata em seu dedo ainda brilhava, lembrança de um amor perdido 2 invernos atrás, quando o marido, um guarda florestal, morreu em um deslizamento ao norte. "Mamãe, já terminou?" perguntou uma vozinha na sala de espera. Sophie Dawson, sua filha de 10 anos, apareceu no batente da porta, as bochechas coradas pelo frio e o cabelo cor-de-mel preso sob um gorro de lã. Ao seu lado, deitado no chão, estava Ranger, o pastor alemão da família, o mesmo que havia trabalhado com o pai em missões de busca e resgate. Desde a morte dele, o cão seguia Sophie aonde quer que fosse, como se protegesse sua inocência e a paz frágil de Claire. A médica sorriu. "Quase estão prontos para ir para casa?" Sophie assentiu, segurando firme o caderno de desenhos. O Ranger disse que sim. Claire riu baixo. "Então não vamos fazê-lo esperar." Elas saíram para o ar cortante. A neve estalava sob as botas. Nuvens baixas escondiam o pico da serra, e Silver Ridge parecia um muro de pedra e gelo. Claire trancou a porta da clínica, mas sua mente vagava. Nos últimos meses, haviam aumentado os acidentes na região. Costelas quebradas, cortes profundos, dedos esmagados por máquinas. Os pacientes nunca explicavam direito o que acontecia, mas os rumores corriam. Falavam de desmatamento ilegal, de caminhões carregados de madeira e drogas cruzando as estradas à noite e de homens que desapareciam sem deixar rastro. Ela não queria acreditar. Não ali, na cidade onde seu marido dera a vida para proteger a floresta. Ainda assim, havia algo no ar. Uma tensão silenciosa, como se Pine Hollow estivesse prendendo a respiração. "Vamos pegar o caminho longo até em casa", disse Claire, observando o céu que escurecia. "Parece que o tempo vai mudar." Sophie segurou firme a coleira de Ranger. "Ele quer passar pelo campo antes." "Só pelo campo, querida, nada de trilha", avisou a mãe com firmeza. "Depois da última nevasca está perigoso. Prometo." No entroncamento separaram-se. Claire seguiu pela estrada de carro, enquanto Sophie e o cachorro caminhavam entre as árvores cobertas de neve, rindo e deixando pegadas leves atrás de si. O sol, fraco como uma moeda pálida, desaparecia por trás da neblina. Lá no alto, a floresta estava quieta demais. A neve acumulava-se nas copas dos pinheiros. O vento gemia como um aviso distante. Sob um emaranhado de galhos, o peito de Ethan Ward ainda subia e descia com esforço. O distintivo caído ao lado dele refletia a luz opaca do entardecer como uma estrela agonizante. O mundo acima seguia seu curso, ignorando que o silêncio de um homem acabara de mudar seu destino. A neve começou a cair com mais força, cobrindo as pegadas, o sangue e, por fim, o próprio homem, até que a montanha pareceu intocada outra vez. Naquela tarde, ao chegar em casa, Claire parou na varanda e olhou para o cume distante. Não sabia explicar, mas um arrepio percorreu-lhe o corpo, não de frio, e sim de pressentimento. Acariciou a cabeça de Ranger, que havia acabado de subir os degraus, o rabo balançando, alheio ao que o destino já preparava. Em algum lugar acima, sob a neve e o silêncio, um coração ainda batia, fraco, mas vivo. O sol subia lentamente sobre Silver Ridge, mas a luz permanecia fria, filtrada por galhos cobertos de gelo. A floresta parecia suspensa no tempo, o ar parado e cortante. Ao longo da trilha estreita da montanha, Sophie Dawson caminhava cantarolando baixinho, as pequenas mãos enluvadas, segurando firme a coleira de Ranger, o pastor alemão que trotava à frente. As bochechas da menina estavam rosadas, e o casaco de lã era grande demais,
com as mangas dobradas 2 vezes sobre os pulsos. O frio picava a pele, mas ela não se importava. Aquele era o seu caminho preferido, entre pinheiros eternos e um riacho congelado que refletia a luz pálida como vidro. Ranger seguia com o focinho rente à neve, forte, atento, o pelo grosso salpicado de cristais brancos, os olhos expressando inteligência e uma lealdade antiga. Desde a morte do pai, ele deixara de ser apenas um animal de estimação. Era família. "Devagar, Ranger", Sophie riu, puxando a coleira. Mas o cão não respondeu. Parou de repente, o corpo rígido, as orelhas em pé, um rosnado grave escapando-lhe da garganta. "O que foi, menino?" perguntou ela, franzindo a testa. Antes que pudesse dar outro passo, Ranger disparou morro acima, farejando o vento. "Ranger!" gritou Sophie, correndo atrás dele. As botas escorregaram no gelo enquanto ela o seguia entre os troncos, o coração acelerado. O som do latido ecoava, misturando-se ao estalo dos galhos. Quando finalmente o alcançou, ficou imóvel diante da cena. Um homem jazia meio enterrado na neve, o corpo torcido entre raízes e galhos partidos. O uniforme azul escuro estava rasgado, manchado de sangue seco. O brilho fraco de um distintivo pendurado no peito denunciava o que ele fora. Ranger já estava ao lado dele, choramingando, empurrando-lhe a mão gelada com o focinho. "Ai, meu Deus!" sussurrou Sophie. Nunca tinha visto alguém tão pálido, tão imóvel. Os lábios azulados, os cílios cobertos de cristais de gelo. Por um instante, o medo a paralisou. Então, lembrou-se das palavras da mãe. "Quando estiver com medo, ajude mesmo assim." Engolindo o choro, ajoelhou-se ao lado dele. "Senhor, o senhor me escuta?" Nenhuma resposta. Ela afastou a neve do rosto do homem e tocou o pescoço com os dedos trêmulos. Havia um pulso, fraco, mas presente. Com dificuldade, tirou a luva e pegou o celular no bolso do casaco. As mãos tremiam, o vento castigava o rosto. "Vamos, funciona!" murmurou até conseguir discar. "Mãe!" A voz dela saiu entre soluços. "Tem um homem. Ele está machucado, não se mexe. Por favor, vem logo." Do outro lado, Claire respondeu com calma, embora o tom denunciasse urgência. "Onde você está, querida?" "Perto do riacho, na trilha velha, perto da serra." "Fique aí, não o mova. Eu já estou indo." Sophie encerrou a chamada, lágrimas congelando nas bochechas. "Fica com ele, Ranger. Esquenta ele." O cachorro circulou o corpo uma vez e deitou-se colado ao homem, pressionando o pelo espesso contra o ombro dele. Na cidade, Dra. Claire Dawson vestiu o grosso casaco, agarrou o kit médico e correu até o caminhão. O motor rugiu, cortando o silêncio da manhã. A mente dela girava mais rápido que as rodas. Um homem ferido perto da serra. O mesmo lugar onde seu marido patrulhava antes de morrer. A estrada coberta de gelo parecia interminável. 10 minutos se tornaram uma eternidade. Ao chegar à trilha, Claire viu a pequena silhueta da filha acenando com desespero. "Mãe, aqui!" gritou Sophie. O coração de Claire apertou ao ver o corpo imóvel na neve. Ajoelhou-se imediatamente, avaliando. Pulso fraco, hipotermia avançada, ferimento na cabeça, possível fratura. "Fique atrás, querida", disse firme. A menina obedeceu, abraçando Ranger. Claire envolveu o peito do homem com um cobertor térmico e checou a respiração. Sob o sangue seco, um reflexo prateado. O distintivo policial. Ela acionou o rádio. "Aqui é a doutora Dawson, ponto 9 ao norte da serra. Homem, 30 e poucos anos, inconsciente, trauma e hipotermia grave, precisamos de evacuação aérea imediata." O chiado respondeu. Depois uma voz firme. "Cópia, doutora. Helicóptero a caminho. ETA 10 minutos. Claire inspirou fundo, ajustando o cobertor. "Aguente firme, você não vai morrer aqui."
Ethan mexeu os lábios, um sussurro indecifrável escapando. Ela se inclinou, mas as palavras se perderam no vento. A mão dele se moveu, tentando agarrar o vazio. Claire segurou-a com delicadeza. "Calma, está seguro agora", murmurou. O som das hélices cortou o ar minutos depois, espalhando neve e vento pela clareira. O helicóptero pousou com força e 2 paramédicos saltaram. Um deles, Jake Morales, um homem robusto de olhos gentis, ajoelhou-se ao lado de Claire. "Pode deixar, doutora. Cuidamos daqui." "Ele está perdendo sangue no flanco esquerdo", avisou ela. "Provável fratura de costelas e concussão." Jake assentiu, rápido, prendendo o corpo de Ethan na maca. "Se não fosse você, ele teria congelado em poucas horas." Sophie, observando de longe, mordeu o lábio. "Ele vai ficar bem, mamãe?" Claire ajoelhou-se e afastou um fio de cabelo da testa da filha. "Vai sim, querida." A gente o encontrou a tempo. O helicóptero levantou voo, sumindo no horizonte branco. Claire ficou olhando até o último som desaparecer, o coração ainda acelerado. Ranger sentou-se ao lado dela, o focinho levantado para o vento, como se também sentisse que aquilo era apenas o início. Horas depois, a notícia corria pela cidade. Policial encontrado vivo na montanha. Na delegacia, xerife Whittaker, homem pesado de cabelo grisalho e olhar pequeno, ouvia o rádio em silêncio. Quando o nome Ethan Ward surgiu, seus dedos apertaram o fone com força. "Então ele sobreviveu", murmurou entre os dentes. Após um longo silêncio, levantou-se e pegou o telefone. "Diga a Dalton que o problema ainda não foi enterrado." A neve cobria Pine Hollow quando Ethan abriu os olhos 3 dias depois. A luz do hospital era fria e dura. O bip ritmado das máquinas o trouxe de volta. Tentou se mover, mas o corpo respondeu com dor. Uma voz suave o alcançou. "Fique calmo. Está em segurança." Virou a cabeça devagar. Doutora Claire Dawson estava ao lado dele, o rosto cansado, mas sereno, o cabelo solto caindo sobre os ombros. "Está no centro médico de Pine Hollow", explicou. "Está aqui desde o resgate." Ethan tentou falar, mas a garganta estava seca. "Quanto tempo?" 3 dias. Teve concussão e hipotermia." Ela ajeitou o soro. "Teve sorte de a garota e o cachorro te encontrarem." A lembrança piscou em sua mente. O som de latidos, uma voz de criança, neve, frio, luz se apagando. Tudo se desfez antes que conseguisse prender. "Seu nome?" perguntou Claire, avaliando a lucidez. "Ethan. Ethan Ward. Oficial." As palavras saíram lentas, mas firmes. Ela sorriu de leve. "Muito bem. O resto pode voltar aos poucos." Durante a tarde, a porta se abriu. Sophie entrou timidamente. Segurando um buquê de flores silvestres, Ranger caminhava atrás, o rabo balançando. "Oi", disse a menina, quase sussurrando. "Mamãe falou que foi o senhor que a gente achou na neve." Ethan sorriu, fraco. "Então, eu devo agradecer a vocês." Ranger apoiou o focinho no lençol e Ethan estendeu a mão. O calor do animal o tocou fundo, uma lembrança antiga de companheirismo e lealdade. "Você foi corajosa, pequena", disse ele. A maioria teria fugido. Sophie deu de ombros. "O Ranger não foge de ninguém." Claire entrou logo depois, sorrindo diante da cena. "Certo. Vocês dois, sem cansar o paciente." A menina sentou-se no peitoril da janela, cantarolando, enquanto o cachorro deitava-se a seus pés. Por um instante, o quarto pareceu mais leve, e a luz do entardecer refletiu nas montanhas, que cintilavam como fios de prata derretendo. Naquela noite, quando o hospital silenciou, Claire voltou ao quarto e Ethan dormia inquieto. Ao dobrar seu uniforme, ela notou um rasgo interno. Curiosa, enfiou a mão e encontrou um mapa amarelado coberto de anotações em vermelho, coordenadas, datas e as palavras rota de transporte. Claire franziu o senho.
Já tinha visto algo parecido entre os documentos antigos do marido, mapas usados para rastrear extração ilegal de madeira. O ponto marcado ficava próximo ao rio White Elk, em uma serraria abandonada há anos. Recolheu o papel e o guardou no bolso do casaco. Falamos sobre isso quando estiver mais forte, murmurou, lançando um olhar rápido para Ethan, que dormia. 2 dias depois, xerife Whittaker apareceu no hospital. O homem corpulento entrou com passos lentos e um sorriso ensaiado. Ora, ora, oficial Ward, nos deu um bom susto. Ethan piscou tentando focar. Xerife, quanto tempo fiquei desacordado? Tempo bastante para virar notícia, respondeu o outro, forçando uma risada que não alcançou os olhos. Ainda bem que aquela doutora o achou. Todos pensávamos que tinha partido. Claire observava à distância, o instinto gritando que havia algo errado naquele tom excessivamente amistoso. O xerife inclinou-se um pouco mais. Então, Ethan, lembra do que aconteceu lá em cima? O policial franziu a testa. Eu lembro da neve, do penhasco, 2 homens. Um chamava o outro de... Fez pausa, tentando recuperar. Dalton. Rex Dalton. O sorriso do xerife vacilou. Nunca ouvi esse nome, respondeu, o olhar endurecendo por um segundo. Talvez sua memória esteja confusa. Mas Claire percebeu a tensão no modo como ele apertou o corrimão da cama. Aquilo não era surpresa, era medo. Quando Whittaker saiu, a médica o observou pela janela. Ele parou ao lado do carro, ligou o celular e falou algo rápido, o rosto coberto por uma expressão irritada. No interior da caminhonete, a voz dele soava fria. Sim, ele acordou. Disse uns nomes, só isso. Ainda não mencionou o arquivo. Mas se começar a juntar as peças... Fez pausa, olhando para o prédio do hospital. Então está na hora de limpar o que sobrou. Naquela noite, Ethan sonhou com a queda outra vez. O vento gritando, o vazio, e então os rostos de Claire, Sophie e Ranger surgindo sobre a neve. Acordou suando, o ombro latejando. Olhou pela janela e viu o brilho pálido da lua sobre as montanhas. Sussurrou quase sem som. Talvez eu tenha sobrevivido por um motivo. Dias depois, já recuperado, saiu do hospital. O frio o recebeu com uma rajada cortante, mas o corpo, ainda dolorido, parecia decidido. Claire o esperava no estacionamento, usando um grosso casaco cinza e o cabelo preso sob um gorro de lã. "Tem certeza de que está pronto?" perguntou ela. "Fiquei deitado tempo demais", respondeu Ethan firme. "Se o mapa for o que penso, não podemos esperar. O Whittaker veio aqui, e eu não confio nele mais do que nos homens que tentaram me matar." Ela hesitou, depois entregou o papel cuidadosamente dobrado. "Então vamos seguir a trilha." Mas com cautela. Pegaram o velho caminhão e seguiram pela estrada coberta de gelo rumo ao norte. O céu estava pesado. A neve começava a cair de novo. Sophie e Ranger foram junto no banco de trás. A menina jurou que o cachorro nunca a perdoaria se ficasse para trás, e Claire, embora relutante, acabou cedendo. Enquanto subiam as encostas, o silêncio da floresta envolvia o veículo. Apenas o ruído dos pneus esmagando a neve e o som ritmado dos limpadores de para-brisa preenchiam o ar. Após 1 hora, a estrada pavimentada terminou diante de um caminho estreito. "É aqui", disse Claire, consultando o mapa. "Meia milha por dentro das árvores." Ethan assentiu, ajustando o casaco. "Sophie, fique perto da sua mãe." Ranger, atento. O pastor alemão respondeu com um latido baixo. Começaram a caminhar, afundando até a canela na neve fofa. A floresta parecia observá-los. Depois de 15 minutos, chegaram a um galpão de madeira caído, o letreiro quase apagado. White Elk Timber Co. O galpão estava coberto de fuligem antiga, o telhado afundado sob o peso dos anos.
Ethan se agachou perto da porta, examinando o chão. Rastros recentes, murmurou. Pneus largos, caminhão pesado. Mesmos sulcos que vi perto do penhasco antes de cair. Claire aproximou-se, os olhos arregalados. Então ainda estão usando esse lugar. Ele fez um sinal para que ela ficasse atrás enquanto empurrava a porta. As dobradiças rangeram, um som rouco que ecoou como um gemido da própria montanha. O ar dentro era espesso, cheirando a poeira e óleo. Lanternas acesas cortaram a escuridão, revelando pilhas de caixas quebradas e ferramentas enferrujadas. No entanto, um conjunto de pegadas recentes atravessava o chão coberto de neve, indo até o fundo. Por aqui, disse Ethan em voz baixa. Seguiu as marcas até uma parte do piso com tábuas novas. Ajoelhou-se e bateu com o punho. O som oco confirmou. Usando a ponta da faca, levantou uma das tábuas. Debaixo, um túnel estreito descia para a terra fria. Claire, encontramos alguma coisa. Ela se aproximou segurando o mapa. Isso não está no desenho original. Desceram juntos, a luz das lanternas tremendo nas paredes úmidas. O túnel parecia infinito, sustentado por vigas antigas. O ar cheirava a mofo e combustível. Depois de alguns metros, abriram-se em uma câmara enorme, iluminada por lâmpadas penduradas. O chão estava coberto de caixas e barris, muitos marcados com etiquetas militares estrangeiras. Ethan abriu uma delas com o canivete. Dentro, armas embrulhadas em plástico. Outra caixa continha pacotes de pó branco lacrados. No fundo, toras de mogno ocidentais. Ocas perfeitas para esconder contrabando. Claire levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Eles usam as madeiras para transportar drogas e armas. Ethan cerrou os punhos. É isso que Dalton protegia, uma rota de tráfico inteira. Enquanto fotografavam o local com o celular de Claire, um som distante quebrou o silêncio. Passos, vozes abafadas. Ranger rosnou, o corpo tenso. Sophie, que aguardava na entrada do túnel, ouviu homens conversando do lado de fora. Tem certeza que é aqui? Perguntou um. Rastros dizem que alguém passou. O chefe mandou verificar antes de incendiar tudo. Sophie congelou, puxou a coleira do cachorro e sussurrou. Vai, Ranger, avisa a mamãe. O pastor disparou morro abaixo. As patas batiam nas tábuas, ecoando. Quando surgiu na câmara, Ethan entendeu tudo. Estão aqui! Exclamou. Correram para a saída. Ao emergirem, viram dois homens despejando gasolina nas paredes do galpão. O cheiro era forte. Claire puxou Sophie para trás de um monte de neve. Ethan sacou a pistola que havia recuperado do depósito de evidências naquela manhã. Um dos homens riscou um fósforo. Ei! Gritou Ethan saindo da cobertura. Eles se viraram, surpresos. O parceiro ergueu a arma, mas o disparo de advertência de Ethan atingiu o chão a poucos centímetros de seus pés. Larguem isso! O fósforo caiu na neve, apagado. Por um instante, o silêncio reinou. Depois, ambos correram para dentro da floresta, abandonando o galão. Ethan pensou em persegui-los, mas desistiu. Vão avisar Dalton. Claire respirava com dificuldade. Temos provas suficientes. Precisamos sair antes que voltem com reforços. Concordo, respondeu Ethan, recolhendo o mapa e o telefone. Isso basta para derrubar todos eles. O trio correu de volta para o caminhão. A tempestade se formava novamente, flocos densos turvando a visibilidade. Sophie ficou entre eles, abraçando Ranger, que ofegava com o corpo coberto de gelo. Quando alcançaram o vale, a noite já havia engolido a estrada. O vento rugia como um aviso antigo. Claire estacionou perto da casa de fazenda, mas algo a fez parar. As luzes do celeiro piscavam e depois se apagaram. O instinto médico e maternal falou mais alto. Fiquem no caminhão, ordenou, a voz firme. Saiu, examinando o chão. Havia pegadas frescas indo até a varanda. Ethan, chamou em sussurro.
Alguém esteve aqui. Antes que ele respondesse, a porta explodiu com um estrondo. 3 figuras armadas surgiram sob a luz fraca do alpendre. À frente delas, o xerife Whittaker, o revólver em punho e o olhar gelado. Parece que vocês andaram se metendo onde não deviam, disse Whittaker, a voz firme, sem pressa. O vento espalhava a neve entre eles e o brilho metálico do revólver refletia a luz do alpendre. Atrás dele, 2 homens mascarados seguravam fuzis. Claire puxou Sophie para dentro do corredor. "Abaixem-se!" gritou, empurrando a filha atrás do sofá. Ethan avançou um passo, a mão na arma. "Whittaker, não faça isso. Você ainda pode parar antes de perder tudo." O xerife ergueu o queixo, o sorriso torto. "Perder? Eu ganhei mais do que você imagina, Ward. Você devia ter ficado enterrado naquela montanha." Um disparo ecoou. A bala atravessou a janela e atingiu a parede. Ranger latiu ferozmente, correndo até a porta. O cão avançou contra os homens, forçando-os a recuar. Whittaker fez sinal para que parassem. "Chega por hoje!" Virou-se, o casaco girando no vento. "Da próxima vez, não batemos antes de entrar." Eles desapareceram na tempestade, deixando rastros que logo a neve apagou. Ethan trancou a porta, ofegante. "Ele sabe que temos as provas. Vai tentar acabar conosco antes que as entreguemos." Claire tremia, mas manteve o tom firme. "Então temos que agir primeiro." Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento e imóvel. A neve cobria tudo com um silêncio espesso. Dentro da casa, o fogo ardia fraco. Sophie, vestida com o casaco grosso, amarrou as botas enquanto Ranger esperava junto à porta. "Só vou pegar lenha, mamãe. Prometo não ir longe." "Fique onde eu possa ver", respondeu Claire, forçando um sorriso cansado. Sophie saiu, o cachorro trotando ao lado. O som dos passos desapareceu na brancura. Por alguns minutos, tudo pareceu tranquilo. Depois, o silêncio ficou pesado demais. Ranger parou, orelhas em pé. Um estalo metálico rompeu o ar. Sophie mal teve tempo de se virar quando 2 figuras emergiram das árvores. "Olha só o que achamos!" zombou Mick Tanner, o homem de rosto marcado e olhar cruel. O outro, mais magro, segurava um rifle. "O chefe quer a menina viva!" Ranger rosnou e saltou. Mick girou a arma e o acertou com a coronha. O som seco do golpe ecoou pela floresta. O cachorro tombou, gemendo. "Ranger!" gritou Sophie, tentando alcançá-lo, mas foi agarrada pelos braços. "Solta! Está me machucando!" "Quietinha", disse o magro, amarrando-lhe os pulsos. "Sem marcas, lembra? É só garantia." Mick a ergueu como se fosse leve. "Vamos, o carro está esperando." Sumiram entre as árvores, deixando manchas vermelhas na neve. 1 hora depois, Ranger despertou. Um dos olhos estava inchado, mas ele se levantou cambaleante, farejando o ar. Seguiu o rastro, mancando, até avistar a casa. Claire estava à janela quando o viu surgir, coberto de sangue e neve. "Meu Deus!" Correu para fora e ajoelhou-se ao lado dele. "Ranger, onde está a Sophie?" O cachorro tentou latir, mas apenas empurrou o focinho na direção do norte. Claire entendeu de imediato. "Ethan!" gritou. Ele apareceu vindo do celeiro, já com o casaco e a pistola. "Eles a levaram?" "Rex Dalton", disse ela ofegante. "Tem que ser ele." Ethan assentiu, os olhos duros. "Então é para lá que vamos." Pegaram o caminhão e subiram a serra sob ventania. A trilha os levou a uma cabana de caçadores próxima ao topo, um lugar que Ethan reconheceu do mapa. Luzes alaranjadas tremeluziam pelas janelas. Atrás de uma árvore caída, Ethan fez sinal para Claire abaixar-se. "Ela está ali." Dentro, Rex Dalton observava o fogo, o casaco coberto de cinzas. Sophie estava amarrada a uma cadeira no canto. "Sua mãe tem algo que é meu", dizia Rex, a voz calma, fria. "O mapa, os arquivos, traga-os e talvez eu deixe vocês irem." Sophie ergueu o queixo, os olhos marejados, mas firmes. "Você nunca vai conseguir." Rex sorriu. "Veremos."
Lá fora, Ethan apertou o transmissor preso à gola. O sinal de socorro foi ativado. A ajuda federal viria, se o tempo permitisse. O rugido do vento abafava tudo. Ethan ajustou a pistola, olhando para Claire. Entramos juntos. Se algo der errado, você leva a Sophie. Ela balançou a cabeça. Não, eu não saio sem ela. Ele a encarou por um instante e, sem mais palavras, contou até 3. Empurrou a porta com o ombro. Um relâmpago iluminou o interior. Mick foi o primeiro a reagir. É ele! Gritou empunhando o rifle. O disparo atravessou o ar, estilhaçando madeira. Ethan rolou atrás de uma mesa e atirou de volta. O som dos tiros se misturava ao rugido da tempestade. Claire rastejou até a filha e começou a desfazer os nós com dedos trêmulos. Vai ficar tudo bem, meu amor. Sophie chorava, mas segurava firme o braço da mãe. Rex sacou a arma e mirou em Ethan. Persistente, não é? O tiro veio rápido. A bala atingiu o ombro de Ethan, que cambaleou e caiu. Ethan! Gritou Claire. Rex ergueu novamente o revólver, mas uma sombra atravessou a porta. Ranger, coberto de neve e sangue, avançou com um rosnado que encheu a cabana. Saltou sobre Mick, cravando os dentes em seu braço. O homem gritou, derrubando o rifle. Mesmo ferido, Ethan aproveitou a abertura. Levantou-se, o sangue escorrendo pelo casaco, e atirou. A bala acertou o peito de Mick, que tombou. Rex girou, tentando alvejar o cão, mas Ranger desviou. Acabou, Dalton! Gritou Ethan, aproximando-se com a arma firme. Renda-se! Rex riu, cuspindo sangue. Você acha que pode parar o que nem compreende? Isso vai muito além de nós. Tentou atirar, mas Ranger saltou novamente, mordendo-lhe o pulso. O revólver caiu. Ethan o agarrou e o desarmou com um golpe rápido. Os dois rolaram no chão, punhos trocando golpes, até Ethan prendê-lo contra as tábuas. Vai responder por cada vida destruída, disse entre dentes. Do lado de fora, o som distante de hélices crescia. Holofotes cortaram a tempestade. FBI! Ecoou uma voz. Agentes invadiram a cabana. Rex foi algemado, o rosto pressionado contra a neve. Xerife Whittaker chegou logo depois, tentando disfarçar a tensão. Bem, parece que pegaram o monstro, disse, fingindo calma. Ethan o olhou de cima. É, e alguns monstros usam distintivo. O xerife empalideceu. O que está insinuando? Claire ergueu o celular. Que gravei tudo na noite em que veio à minha casa. As ameaças, as confissões. Os agentes se voltaram para ele. Você não tem prova nenhuma, gritou Whittaker, mas a voz perdeu firmeza quando Ethan acrescentou. Já foi transmitido para o banco de dados federal. O agente-chefe, uma mulher alta de casaco escuro, aproximou-se. Xerife Whittaker, está preso por obstrução de justiça e conspiração. As algemas fecharam-se em seus pulsos. Rex olhou para ele com um sorriso torto. Parece que sua montanha de segredos desabou, parceiro. Horas depois, a tempestade cessou. O amanhecer pintou Silver Ridge em tons de ouro e cinza. Ethan, com o braço enfaixado, sentou-se na traseira da ambulância Claire e Sophie estavam ao lado dele, envoltas em um cobertor. Ranger deitava aos pés deles, exausto, mas vivo. Claire ergueu o rosto para o céu. Acabou. Ethan esboçou um sorriso. Por enquanto. A montanha nunca esquece. Meses se passaram. A primavera chegou devagar, derretendo o gelo e devolvendo cor aos vales. Do alpendre da fazenda, Ethan observava o rio correndo livre, o ar cheirando a pinho e terra molhada. Claire trouxe 2 canecas de café. Está quase parecendo humano outra vez. Brincou. Recebo isso como diagnóstico positivo, doutora. Ela riu, encostando-se ao parapeito. No jardim, Sophie corria com Ranger, que mancando levemente perseguia-a em círculos. O sol brilhava em seu pelo e a cicatriz acima do olho o fazia parecer ainda mais heróico. Ela é corajosa, disse Ethan. Puxou ao pai, respondeu Claire. E talvez um pouco ao homem que não desistiu de viver.
Ele olhou para ela. Eu só subi aquela montanha porque vocês me deram motivo. Ela retribuiu o olhar. Então acho que nos salvamos juntos. Algum tempo depois, no tribunal de Denver, Rex Dalton foi condenado à prisão perpétua. Whittaker recebeu 35 anos. A imprensa chamou o caso de A Queda de Silver Ridge. Ethan recusou holofotes. Preferia o silêncio da fazenda, o riso de Sophie e o fiel ranger de guarda. Certa manhã, à beira do rio White Elk, Sophie depositou uma coroa de flores na água. Pelos que não voltaram, disse baixinho. Ethan e Claire observaram do alto da colina, de mãos dadas. O vento carregou o som do riacho e o latido distante de Ranger. A montanha estava em paz. O inverno se fora, e com ele a escuridão. A luz agora pertencia a eles.